Top, top. E como que é quando você trocou, como que foi pra você trocar o Spurs pelo Golden State Warriors? E você foi direto? Não, o Spurs me trocou logo que eu fui draftado pro Phoenix Suns. Desculpa, o Phoenix Suns pro Golden State. Então, antes de eu ir pro Golden State, foi o seguinte, eu fui trocado pro Toronto Raptors e ali foi o seguinte, depois que eu saí do Phoenix Suns, eu falei, não vai dar pra eu ser campeão mais. Não vai acontecer isso. Porque eu sempre chegava na final com o Suns, 5 vezes. Louco pra ter um anel. Exato, e nunca dava certo. Ou era San Antonio Spurs, ou era Lakers, ou era Dallas. Nunca o Phoenix Suns. E aí, quando eu fui trocado, eu falei, fui pra um puta time, pra um time último da lista, último da chave. Falei, já era. Enfim, fui pro Toronto, fiquei 2 anos e meio no Toronto. Do Toronto eu fui pro Indiana Pacers. E aí já era uma outra divisão. Toronto, Indiana Pacers, aí Boston. Indiana Pacers era na época do LeBron com o Dwayne Wade, né? E aí a gente tentou, mas não conseguiu ganhar. Frio. Tava difícil ali. Miami tava muito forte, cara. E a gente tinha um time bom. Tinha o Danny Granger, tinha o Paul George, David West, Roy Hibbert. Era um time bom, mas não era o suficiente para ganhar dos caras. Os caras estavam voando, não tinha como ganhar. Aí do Pacers eu fui para Boston. De Boston eu machuquei. Eu achei que a minha carreira ia acabar ali. Eu rompi o ligamento, o de dentro, de fora, minúsculo, tudo. Explodiu. Aí eu falei, e agora? Eu acho que deu. Mas aí a gente fez uma reviravolta lá, pessoal lá do Brasil, um amigo meu que é personal trainer baiano, que é do Rio. Aí fiz uma equipe lá de 3 pessoas e aí essas 3 pessoas trabalharam bastante meu psicológico e me botaram de pé de novo. E aí... Pode falar, perdão. E aí voltei pro Phoenix Suns. Joguei de fevereiro até o final da temporada. Já não era o mesmo time, era um time muito mais fraco. Era a época do Devin Booker. E aí ele tinha acabado de entrar na NBA, e aí tava bem fraco o time, né? E aí dali do Phoenix Suns eu tava sem time. E era a época de Mundial. Aí nós fomos pro Mundial na Espanha. Antes de começar o Mundial a gente fez jogos de exibição. E o primeiro time era os Estados Unidos. O Klay Thompson e o Curry estavam na equipe. E aí nós fizemos um jogo de exibição com os Estados Unidos e o Steve Kerr ia ser o técnico. Foi anunciado que ele ia ser o técnico. O Steve Kerr trabalhou comigo como GM no Phoenix Suns, na época do Nash. Então a gente se tornou muito amigo. E aí eu tive 2 propostas do Golden State. Antes de vir a proposta, ele perguntou pro Steve, pro Steph... Nesse jogo? Nesse jogo. Nesse Depois jogo do jogo... Da exibição. Isso. Depois do jogo, o Steve Kerr fez uma ligação pro Curry e pro Klay. O que vocês acharam do Barbosa? Eu tava ainda voando. Não dá pra marcar ele, é muito rápido. Não dá pra saber quando ele vai arremessar, quando ele vai cortar. Ele ainda tá com velocidade? Tá com velocidade muita. Então tá bom, nós vamos contratar ele. Falou pra eles. Aí o Curry falou, pode contratar. Beleza. Aí eu tinha a proposta do Miami Heat e proposta do Golden State. Só que no Golden State tinha o Alvin Gentry, que foi meu técnico no Phoenix Suns, o Luke Walton, que é técnico do Sacramento Kings, que virou amigaço meu depois que ele veio pro Brasil, que ele foi pro Brasil para fazer o Basketball Without Borders. A gente ficou muito perto. Tinha o Steve Kerr, que era o técnico principal, que foi meu GM, e tinha o Collins, que também jogou comigo no Phoenix Suns na época do Steve Nash. E no Miami Heat eu não conhecia ninguém. Aí eu falei, poxa, Miami, cidade maravilhosa, perto de casa. Vai dar ruim isso daí. Quente pra caramba. Poxa, legal pra caramba, mas, poxa, eu vou ter que refazer tudo. Ali no Golden State já tá meio que já agilizado e tal. Vamos pro Golden State. Aí fomos pro Golden State. E aí, a minha função no Golden State não era jogar, né? Era mostrar aquele time de Phoenix Suns o que a gente fazia pro Golden State fazer, junto com Curry e com Klay Thompson.
Então, eu tava lá para meio que fazer um resumo do que a gente fazia no Suns. Era um exemplo, né? Só que eu queria jogar. Eu não fui lá só para passar exemplo, para mostrar, para dar conselho. Tá, sim, dar conselho, porque eu era o mais velho da equipe. Eu era o veterano mesmo. Depois vinha o Bolga, vinha o Iguodala, enfim. Iguodala. Aí eu falei, não, eu quero jogar, eu vou trabalhar para jogar. E aí, com o tempo, eu fui ganhando espaço, fui ganhando minutos, e aí encaixei no time. E aí foi quando veio aquela história que eu falei que, esse time é o time certo pra gente ser campeão, a gente tem todas as armas, tem o Klay, tem o Splash Brothers, tem o banco, que é um banco muito forte. Mas eu não falei isso à toa. Como eu falei, eu já tinha ido para algumas finais, né? E já tinha ido também, feito alguns estudos Experiência, né, cara? em relação às outras equipes para poder chegar numa final da NBA. Sim. Então, quando eu falei, eu sabia o que eu estava falando. É óbvio que ninguém sabia, até mesmo meus companheiros falaram, Leandro, você tá louco? O que você falou? Eu falei o que vai acontecer. E vocês vão ver, e depois vocês vão falar, você estava certo. E foi realmente o que aconteceu, cara. Eu falei que a gente ia chegar, chegamos. Aí a mídia veio me procurar para poder conversar quando a gente estava na final. Eu falei, não, agora eu não vou falar. Espera. Vamos jogar. Quando a gente for campeão, aí vocês vêm falar comigo. Tá certo? Eles até ficaram meio... Porque eu falei sério, né? Porque foi um mó... Tipo, risada daqui, fazendo brincadeira, sair em um Sport Center e isso, e jogador me atacando e tal. Beleza. Que jogador, assim, você lembra? Ah, não, de outras equipes, né? Sim. Principalmente os caras amigos do LeBron, porque era o time que ia pra final, né? Então os caras, não, esse cara tá maluco, o que ele tá falando? Entendeu? Mas chegaram a te mandar mensagem? Não, mas já tinha Twitter já, né? Então eu Nego só tweetando, vendo, eu não olhava, eu só escutava de amigos que vinham e me falavam, mas eu não ficava olhando, eu nunca fui de ficar olhando negócio de nota daqui, nunca fui de fazer isso. E enfim, aconteceu. E aí, poxa, até hoje tem Barbosa Knows. Tem tudo isso daí lá em São Francisco, cara. Então, poxa, foi legal pra caramba. Que legal, cara. Que legal. O Kaká lá, que um brother meu também foi jogador, mandou uma mensagem aqui falando do Nandes, que é neurociência e basquete, que é um brasileiro que tá aqui fazendo esse trabalho. Você falou que fez um trabalho psicológico no Brasil. Sim. Né? Isso te ajudou no retorno? Com certeza, cara. Você acha que hoje aqui tem essa assistência? Tem. A gente no time tem isso, né? Tem um psicólogo, né? Que escuta, fala, conversa. Eu acho que o poder da mente é número 1. Eu acho que a gente pode chegar onde a gente quiser. Mas se aqui não falar, aí fica difícil. Então, esse poder aquisitivo no sentido do psicológico fez com que eu voltasse a jogar. Porque quando eu machuquei, eu já estava meio que parando. E você foi pro Brasil para tratar já com esse sentimento de não que não ia jogar mais? Exatamente. E tipo, quando eu me machuquei, eu tava meio que brincando, falando, não foi nada. Porque eu continuei jogando depois que eu machuquei. Eu joguei mais 3 minutos com tudo rompido. Ave Maria. E aí eu falei, não, é uma dor que tá doendo pra caramba, mas vai passar. Aí quando fez a ressonância... Não, nem quando esfriou, só inchou muito. Mas quando fez a ressonância, o cara falou, você rompeu. E eu não sabia o que era isso. Aí eu liguei pros doutores no Brasil, de confiança, e perguntei. Aí todos eles tentaram me dar um sinal positivo, mas eu entendi que não era um positivo, era um sinal de tristeza, né? De saber, poxa, como que vai voltar? Como que vai ser? E aí eu fiz a cirurgia em Boston. Quantos anos você tinha? Eu tinha, eu sei que foi em 2013, cara. Você era novo? Pô. Eu era novo. Caralho. Eu era novo. O corpo já não era novo, né? Mas eu era novo. E aí eu fui pro Brasil e falei, bom, eles vão me arrumar, mas não sei se eu vou voltar o mesmo, com a mesma velocidade, com menos medo. Porque quando eu fiz a cirurgia e estava pronto para voltar, o meu problema era aqui. Aqui estava curado. Por isso que eu fiz o trabalho de psicológico. Porque
o meu medo era aqui. Eu não tinha problema mais nenhum, eu estava recuperado. Só que aqui não estava recuperado. Eu optei em ficar no Brasil 1 mês jogando numa equipe do Brasil. Na verdade, foi Pinheiros que me deu a oportunidade de jogar lá, porque eu falei, se eu for voltar para a NBA, eu não posso... vamos ver se eu tô bem para poder voltar. Senão eu queimo cartucho. Então eu vou ficar aqui no Brasil, vou jogar uma NBB e aí vamos ver como é que eu saio. E foi aonde eu perdi o medo. Foi aonde eu comecei a melhorar minha cabeça. Não, eu tô bem, não tenho mais nada, pode ir, vambora. E é aonde eu tô trabalhando com o Klay Thompson. E aí depois... Hoje você tá com o Klay Thompson, você tá fazendo essa parada com ele. É, porque ele rompeu o ligamento. Porque o dele foi forte. E aí depois não recuperou como ele tinha que recuperar. Botou muito peso na outra perna, rompeu o tendão de Aquiles. Então são 2 lesões fortíssimas. Eu chamei ele no canto junto com o GM e com o Steve Kerr. Cheguei para ele e falei assim, olha só, você é novo, eu já passei por isso, você não sabe que você tá perdendo. Cuida disso daí. Hoje, seu foco número 1 é a gym. Sempre na musculação, todo dia. Dia off, vai lá e faz. Vai lá e faz. Você precisa do seu joelho para jogar. Certo? O arremesso era prioridade. Hoje é seu joelho. E agora, seu tendão. Então faz tudo que os trainers estão falando para você fazer, porque isso daí lá na frente vai te ajudar. E é onde ele tá na transição do medo, entendeu? Da cabeça, de tipo, será que eu posso? Até onde eu posso ir? É medo isso. Ele pode ir, só que ele fica com receio. E não pode ter receio numa NBA. Como é que você vai marcar um LeBron James com receio? e ele volta agora nessa temporada. Então, eu não posso falar exatamente quando. Eu sei quando que ele provavelmente vai voltar, mas eu acho que é ainda mais um pouco. Já falaram que ele iria voltar em novembro. Eu não acho que é novembro. Eu não acho que é novembro.